Influenciadores usavam a fama para movimentar e lavar dinheiro em esquemas ilegais, incluindo jogos clandestinos, tráfico de drogas. O grupo criminoso seria liderado por MC Rian, que movimentou mais de 260 bilhões de reais. Uma operação policial gigantesca, bilhões de reais envolvidos e no meio disso tudo nomes que você vê todos os dias na internet. A operação Narcofluxo caiu como uma bomba e colocou atrás das grades influenciadores, donos de páginas gigantes e até artistas famosos. Mas o que mais chocou, pelo menos na minha opinião, não foi só a prisão, foi o papel que um desses nomes estaria desempenhando por trás de tudo. Segundo a Polícia Federal, MC Rian, ele não seria apenas mais um envolvido. Ele pode ter sido o próprio líder de um esquema bilionário de lavagem de dinheiro usando a fama como uma espécie de escudo para dar aparência de legalidade ao que vinha do crime. É quase que um Kung Fu Pança de Wall Street. Tem o lobo de Wall Street, ele é o Kung Fu Pança de Wall Street. Mais ou menos isso daí. O cara parece que tava envolvido mesmo, hein? Só que aí, vem a dúvida que não quer calar, né? Será que ele era realmente a cabeça? O cérebro por trás disso tudo? Não é possível, um cara que escrevia umas coisas nos stories lá, umas palavras tudo errado, sabe nem escrever direito? Ou ele é só mais uma peça, um laranja, dentro de um esquema muito maior? Bom, no vídeo de hoje, a gente vai entender, né? Destrinchar esse caso aí, tentar compreender até onde vai o envolvimento do MC Rian nessa história. Será que ele é peixe grande mesmo? Aí a gente foi pego de surpresa, hein? Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. A operação Narcofluxo, realizada nesta quarta-feira, acabou levando direto para o Chilindró alguns nomes já bem conhecidos do público, como o dono da página lá da Choquei, MC Rian, MC Pose, Cris Dias, entre outros. Se eu não me engano, a última que eu tava vendo parece que eram os donos das produtoras aí de funk também, GR6, Love Funk, parece que tá tudo rodando também, tá? Posso estar falando bobeira aqui, mas eu vi um negócio agora há pouco sobre isso. Bom, para surpresa de absolutamente ninguém, não é? Só que no meio disso tudo, né, um caso específico começou a chamar mais a atenção, que é o caso do MC Rian, porque ao que tudo indica, ele talvez fosse muito mais do que apenas mais um famosinho, né, usado para lavar dinheiro de facção. Segundo as investigações, o Rian, ele não aparece só como alguém envolvido, mas sim como o possível líder de uma organização criminosa focada em lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. E agora fica a dúvida, né, será que é exatamente isso mesmo? Ou ele não passa de mais um laranjão, talvez uma laranja graúda, né, usado aí por alguém muito maior por detrás disso tudo. Influenciadores usavam a fama para movimentar e lavar dinheiro em esquemas ilegais, incluindo jogos clandestinos, tráfico de drogas. O grupo criminoso seria liderado por MC Rian, que movimentou mais de 260 bilhões de reais. A Polícia Federal foi direta ao apontar que o Rian Santana dos Santos, né, conhecido como MC Rian, seria nada menos que o líder de uma organização criminosa que teria movimentado cerca de 260 bilhões de reais. 260 bilhões de reais. Como assim, velho? E que isso? Quanto é que foi o golpe do Vorcaro, velho? Do Banco Master? Cerca de 40 bi, é isso? Como é que pode, velho, o Kung Fu Pança ter liderado aí um esquema de 260 bi? Não é possível. O cara tá maior que o Vorcaro, mano. Aí a gente foi surpreendido mesmo. Você tem noção do tamanho disso, cara? Um negócio absurdo, né? De acordo com as autoridades, né, ele não seria só mais um envolvido, né, mas um verdadeiro operador aí de lavagem de dinheiro. O Rian, ele aparecia como uma espécie de liderança, né, mas também como o rosto aí do esquema. Segundo a Polícia Federal, ele usava toda a sua influência digital, né, são mais de 15 milhões aí de seguidores, para poder dar uma aparência de legalidade a valores que vinham de atividades ilícitas. Ainda conforme as investigações, o artista seria o principal beneficiário aí financeiro da estrutura, né, e teria utilizado empresas ligadas à produção musical e ao entretenimento para poder misturar dinheiro limpo com os recursos vindo aí de apostas ilegais, rifas digitais e, segundo aí algumas reportagens, até suspeitas envolvendo então o tráfico de drogas. As apurações também indicam que o Rian teria montado um esquema de blindagem patrimonial, transferindo participações de empresas para familiares e os famosos laranjas. Ou seja, ao que tudo indica, ele não era o laranja da história.
tá? Ou se era uma laranja muito, mas muito graúda mesmo. Era justamente quem colocava, então, os outros nesse papel, né? Interessante. Muito interessante a gente começar a descobrir esses esquemas aí, não é? Eles usavam dessa exposição, dessa imagem deles e dessa influência para, de alguma maneira, conseguirem obter vantagens, mais vantagens ilícitas. Dinheiro proveniente de bets, proveniente de jogos de azar, de lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas também. E aí eles usavam as empresas que eram constituídas por essas figuras, por esses artistas, empresas de entretenimento, de shows, e tentavam, de alguma forma, pegar esse dinheiro ilegal, lavar esse dinheiro dentro dessas empresas, e aí usavam as redes sociais para se expor, né? Para falar, olha, tá vendo esse carrão aqui? Comprei com o dinheiro do meu trabalho. Tudo indica ainda que o Rian, ele mantinha um esquema onde ele pagava operadores de mídia para impulsionar conteúdos favoráveis à sua imagem e divulgar plataformas de apostas. Ou seja, né, cara, você vê aí, o dono da Choquei foi também aí de base. Muitas vezes, cara, é por conta disso, né? Porque o dinheiro que tá saindo ali de um cara como o MC Rian tá indo pra página gigante assim para poder dar uma limpada numa... É igual a Mind8 fazia, né? A gente já trouxe vídeo aqui, inclusive. Para poder dar uma limpada na imagem, quando ele se envolve numa polêmica, para poder dar uma impulsionada em algum trabalho, em alguma coisa. Mano, é brincadeira, tudo é manipulado, cara. Tudo que você vê na internet aí, não acredita em nada. Tudo é manipulado. Bom, e a ideia, o que parece, era justamente segurar possíveis crises, né, e amenizar qualquer repercussão negativa das investigações. A própria Polícia Federal identificou que essas ferramentas eram usadas para afastar dinheiro aí da pessoa física do cantor, né, o que, convenhamos, faz bastante sentido dentro desse tipo de operação. A estrutura financeira, inclusive, contava com o apoio da empresa Golden Cat, ligada a proprietários chineses, que fazia o processamento dos pagamentos, enviava os recursos para o exterior usando criptomoedas, e para tentar fugir do radar e das autoridades, o grupo quebrava os valores em milhares de depósitos pequenos. Não tem como você conseguir pegar todo o dinheiro desses caras, não tem como. Impossível. É melhor deixar os caras presos mesmo, se é que vão ficar presos muito tempo, né? Segundo a investigação, depois de todo esse processo, o dinheiro acabava sendo convertido em imóveis de luxo, carros de alto padrão, joias e outros bens valiosos. Por isso que esses caras têm tanto carro aí. Tem cara que tem 100 milhões em carro, 200 milhões em carro. Aí você fala, nossa, esse cara gosta de carro mesmo, né? Não é tudo para poder já movimentar esses dinheiro lavado mesmo, né? Bom, o principal operador do esquema seria Rodrigo Morgado, né, que se apresentava como contador, acabou sendo preso na Operação Narcobet, né, a mesma que levou o influenciador Buzeira, né, ele foi preso junto lá também. Inclusive, as duas operações parecem estar diretamente conectadas, tá? E não para por aí. A Polícia Federal também aponta possíveis ligações com o primeiro comando da capital. Olha, quem diria, não? Principalmente através do próprio Morgado. Outro nome que aparece na história é o de Frank Magrini, indicado aí como operador financeiro da organização. As apurações sugerem que ele teria, inclusive, ajudado a financiar o início da carreira do Rian lá em 2014, dentro de uma relação que envolvia pagamentos mensais ligados a pontos comerciais do grupo. Então, de novo, né, cara, esses artistas, muitos desses artistas que você vê aí bombando, são artistas fabricados, cara. Tem gente grande por trás irrigando, cultivando eles, como se fosse uma plantinha, para eles crescerem e depois ficar fácil lavar dinheiro nas costas deles, né? Cara, que maracutaia, não? Que organização, né, a gente pode dizer, né? Além disso, a investigação ainda indica que o tráfico de cocaína seria uma das fontes do dinheiro ilegal usado nesse esquema de lavagem. Ou seja, né, a situação é bem mais pesada do que parecia à primeira vista. Eu falei com vocês, eu acredito, na última operação, que o nosso grande foco da operação, embora sejam essas figuras públicas que chamem a atenção de vocês, a gente queria o contador. É através da quebra dessas engrenagens centrais do sistema que a gente consegue identificar para onde está indo o dinheiro. E a nuvem dele foi fundamental nesse sentido. No fim das contas, o esquema funcionava dentro do que os investigadores chamam de um verdadeiro escudo de conformidade, né? Sustentado justamente pela projeção artística e pelo alto nível de engajamento dos envolvidos. Esse fator, segundo a investigação, era essencial para dar a aparência de normalidade de toda aquela movimentação financeira, né? Como se fosse algo comum dentro do meio artístico, né? Os caras são muito bons mesmo, né? Os caras lota
show e movimenta tantos milhões aí, não é? Na prática, isso acabava servindo para mascarar dinheiro vindo de fonte ilegal, né? Como tráfico de drogas, jogos de azar, rifas digitais, fazendo tudo aí parecer receita legítima, né? E nesse contexto, o Rian então surgiria como peça-chave, sendo justamente o principal rosto dessa projeção pública. Envolvimento aí de pessoas públicas, né? O envolvimento aí de alguns influencers e tudo mais. Dentro da engrenagem do esquema de lavagem que eles montaram, eles se utilizam de pessoas que têm grande visibilidade para fazer a propaganda dessas empresas de apostas ilegais e para movimentar um dinheiro de forma a não chamar a atenção das autoridades. Por quê? Essas pessoas públicas com muitos seguidores conseguem movimentar grandes quantias sem chamar a atenção dos sistemas de compliance das autoridades e dos bancos. Então eles são muito úteis e facilmente recrutáveis por essas organizações, por essa estrutura de lavagem. Tô falando o delegado Marcelo Alberto Maceiras, né? Ele já deixou claro que as investigações ainda estão longe de acabar. Segundo ele, tem muita gente famosa que pode acabar rodando aí nos próximos capítulos dessa história. E aí, quem será que vai rodar? Dê seu palpite aqui. Vamos fazer um bolão aí para ver quem que vai ser os próximos. O mais louco é pensar como tudo isso começou a vir à tona. Esse esquema bilionário inteiro teria sido descoberto a partir da análise de backups de celulares, né, apreendidos em operações anteriores contra a lavagem de dinheiro no setor de apostas, como a própria Operação Narcobet. Ou seja, foi puxando um fio aí, né, que acabaram encontrando tudo isso. O negócio é doido mesmo. Bom, no fim, né, a Operação Narcofluxo cumpriu 33 dos 39 mandados aí de prisão temporária, além de 45 mandados de busca e apreensão espalhados por vários estados, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e também no Distrito Federal. Além disso, a Justiça determinou medidas de bloqueio patrimonial, com sequestro de bens e restrições societárias. A ideia é justamente interromper as atividades ilegais e garantir que esses ativos possam ser usados futuramente para ressarcimento. Durante a operação, né, diversos veículos de luxo também foram apreendidos e os valores já somam algo em torno de 20 milhões de reais. Enfim, né, a defesa do Rian afirmou que até o momento não teve acesso ao processo, que corre em sigilo e por isso não pode se manifestar de forma mais específica, mas negou, é claro que vai negar, né, qualquer envolvimento do funkeiro. E o contraste chama a atenção, né? Dias atrás o MC estava comemorando o fato de ter se tornado o artista mais ouvido do Brasil aí no Spotify, com direito até a Choquei exaltando o feito, né? Choquei, né? Será que eles só quiseram falar do Rian mesmo ou rolou um cascalho aí para poder dar uma lambida no saco dele, né? E agora tá preso, né? Pelo que tudo indica, pode ficar um bom tempo enjaulado. Depois que tudo isso veio à tona, muita gente começa a questionar como que esses nomes conseguem chegar tão fácil ao topo dessas listas, né? Fica aquela desconfiança no ar, né? Será que é tudo orgânico mesmo? Eu duvido, sinceramente, tá? Tem quem acredite que rola algum tipo de manipulação, uso de conta falsa, estratégia mais duvidosa, né? Ninguém sabe exatamente como que funciona, mas esse tipo de suspeita acaba surgindo. Agora, uma coisa é fato, né? Se realmente tiver mais gente envolvida em esquemas assim, o ideal é que as investigações avancem, né? E tudo seja esclarecido, e quem tiver culpa no cartório que responda por isso. Mas é isso. Bolão aqui embaixo para ver quem que vai ser o próximo que vai rodar. Até o próximo vídeo. Tchau.